Na noite desta segunda-feira, debates da Band em 13 cidades do Brasil. Em São Paulo assistimos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. No primeiro bloco, a estrela foi o apagão em São Paulo. 1 hora de chuva forte na capital na sexta-feira e 2.100.000 clientes sem eletricidade por dias. São muitos milhões se somadas as pessoas em cada residência, em cada comércio, instituições, etc. Parados ou com lentidão há anos, 13.500 pedidos para poda de árvores. Árvores que agora caíram derrubando linhas de transmissão. Nesta terça-feira até o final da manhã, ainda 250.000 imóveis sem energia em São Paulo. No debate, pressionado por Boulos e pelos fatos, o prefeito que quer a reeleição tentou terceirizar a responsabilidade, sendo ele o prefeito. O prefeito Ricardo Nunes atribuiu a culpa ao Ministério das Minas e Energia, à empresa Enel, à Agência Nacional de Energia Elétrica, a Haddad, a Lula e ao próprio Boulos. Só não culpou o Papa Francisco e a si mesmo, o prefeito. Nunes citou números, suas obras, mas se viu encurralado diante de uma fieira de escândalos. Deu milhões sem licitação para obras do compadre? Perguntou Boulos. Sem resposta. De volta aos debates e à campanha, a assombração PCC, o primeiro comando da capital, organização criminosa. PCC que foi estrela no primeiro turno nas trocas de acusações entre Nunes e Marçal e Nunes. Perguntou Boulos por que Nunes, o prefeito, nomeou o cunhado do Marcola, chefe do PCC, para a Secretaria de Obras. Máfia das creches, e Boulos desafiou no clímax do debate. Eu abro agora o meu sigilo bancário da minha conta. Você abre o seu? Te desafio para abrir. Você abre para a sociedade de São Paulo saber se você de fato é limpo como está dizendo que é? Já que você não tem nada a esconder, abre o seu sigilo, Ricardo. Faça isso. Não, cuidado, fica calmo, fica tranquilo. Mas abre o seu sigilo. Eu queria pedir... Ricardo Nunes respondeu dizendo que era limpo, mas não aceitou o desafio. Elencou seus negócios, mas não topou abrir as contas pessoais e das suas empresas. Rapaz, eu não sou investigado em nada. Eu tenho uma vida absolutamente limpa, eu sou empresário. O prefeito sentiu o golpe e surgiu o tique com movimentos contínuos do maxilar. Boulos percebeu e a pergunta seria repetida ao longo do debate até o final. Eu perguntei 1, 2, 3 vezes e o cidadão não quer abrir o sigilo bancário. Eu acho que fica claro. Quem não deve não teme, quem deve teme. O prefeito não topou o desafio. Brotaram frases desconexas e no requebrar do maxilar de Ricardo Nunes se leu o sonoro não topo o desafio. Dito isso, vamos ainda aos resultados do primeiro turno. Segue o avanço milicaresco e policialesco. No recorde desse século, eleitos 152 militares das Forças Armadas. Avança o projeto militar de poder, agora tomando a política por dentro. De general, como Silva e Luna em Foz do Iguaçu, a soldados, vulgo praças. Silva e Luna, ex-presidente da Petrobras e Itaipu no governo Bolsonaro e ministro da Defesa de Temer. E foram eleitos 856 candidatos oriundos das forças de segurança pública. Delegados, capitães, sargentos, cabos, etc. São 52 prefeitos, 759 vereadores e 45 vice-prefeitos. 20% destes são do PL de Bolsonaro. Quase todos são da direita ou da extrema-direita, fofa e carinhosamente chamada de Centrão. Todos juntos e misturados no União Brasil, republicanos, progressistas, Podemos, PSD e MDB, com o esperado discurso do momento na enorme maioria entre os das armas. Notem os últimos anos.
Quanto mais eleitos do mundo do Bang Bang, mais protofascismo nos projetos de lei e nos discursos. Há dias, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, vocalizou o recado dos militares. Disse que a ideologia impediu o governo de comprar blindados de empresa israelense. Bem, para começar, nada mais ideológico do que usar a expressão ideologia para criticar ideologia. E não é animador um ministro da Defesa, aos 76 anos de vida, não perceber algo tão rudimentar. Lula, com batalhas em múltiplas frentes, engoliu mais essa. Preso por 580 dias, Lula estudou muito a história do Brasil. Portanto, sabe ainda mais da sede de poder e de tutela dos militares brasileiros e da habitual submissão militar a desejos norte-americanos. Vide os anos Bolsonaro com militares e a secular sede de poder. O patrono do Exército Brasileiro é Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, filho de Francisco de Lima e Silva, que foi não apenas barão da Barra Grande, brigadeiro e senador. Francisco de Lima e Silva foi regente do Império por 2 vezes. O pai do patrono do Exército Brasileiro ensinou o menino imperador Dom Pedro II a cavalgar e atirar. E se quiserem viajar no tempo, tem mais. Os Lima e Silva descendem de um irmão de Santo Ivo, canonizado pelo Papa Clemente VI em 1348. Mas voltemos a 2024 e ao segundo turno da eleição municipal. Belém, por exemplo, tem um candidato que é um símbolo deste far oeste, norte, sul e leste. O deputado federal delegado Éder Mauro, do PL. Ponto. Notabilizado por peruca, que jamais esconde ser peruca, e por há meses ter confessado publicamente na Câmara dos Deputados. Homicídio tem uns 30, inclusive respondi o último há 2 meses atrás. Ministérios públicos ouvem tais discursos e, parece, segue o dito pelo não dito. Em São Paulo, por exemplo, o coronel Ricardo Melo Araújo é o candidato a vice do prefeito Ricardo Nunes. Araújo, ex-comandante da notória Rota. Em entrevista à Folha de São Paulo, Melo Araújo confessou: não sabe quantas pessoas já matou como policial. Nunca se deu ao trabalho de contar. E o bioma é tal que se diz isso publicamente, sem provocar espanto algum. No debate Band desta segunda, Guilherme Boulos afirmou: os mortos pelo coronel Araújo, vice de Nunes, foram 8. Claro que existe legítima defesa e é claro que há policiais e policiais. Nem tudo, nem todos são iguais. Como há jornalistas e jornalistas, médicos e médicos, atores e atores, pedreiros e pedreiros, e evangélicos e evangélicos. Há um cansaço com a politização extrema nas igrejas. Cansaço que cresce desde 2022, com campanhas eleitorais intensas invadindo os templos. Quem discorre sobre isso é Vinícius do Vale, diretor do Observatório Evangélico e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, a USP. Vale observa: deu-se o chamado tiro pela culatra. A politização surtiu efeitos. E já politizados, conta Vinícius, não poucos evangélicos estão expelindo discursos dos pastores e bispos e votando no que e em quem querem votar. Pode até ser, mas não mais necessariamente no voto indicado pelo pastor, pela pastora, pelo bispo, pela bispa. O militarismo, equivocadamente reduzido à expressão bolsonarismo, lançou candidatos muito além e aquém dos evangélicos. Não poucos, e aí digo eu, não Vinícius do Vale, são picaretas. Usam Deus e Jesus em pregações da boca para fora. Não resiste à biografia, costumes e à capivara dos farsantes. Pablo Marçal é um exemplo recente. E temos oportunistas como o Malafaia. Hoje milionário, já pregou contra a teoria da prosperidade.
Bolsonaro foi ao funeral da Rainha Elizabeth em 2022, às vésperas do sonho da reeleição. Em grandioso barraco, aos berros nas ruas de Londres, o então bolsonarista raiz Malafaia pontificou em favor do seu Messias, o Jair. Fim do primeiro turno da eleição municipal em São Paulo, o oportunismo de sempre deu as caras. Evidenciado nas urnas algum descenso, já de olho e malas prontas, acenos públicos para o capitão do futuro, o Tarcísio. Em meio a elogios ao Messias, o pastor, que por profissão conhece o peso das palavras, ofereceu sua ênfase de ocasião. Numa entrevista, a jornalista Mônica Bergamo atacou o anjo em queda. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse, eu sou aliado e não alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que o senhor define a atitude dele? Covarde? Desonesto? A atitude dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Fica bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Aliás, o que não tem faltado em São Paulo são quedas. Vimos isto neste segundo grande apagão da Enel em menos de um ano. Caindo as árvores, os fios e a luz. Não adianta esperar que aprendam com mais essa. Não aprendem. Cidades do mundo com lucidez, salvo se já absolutamente resolvidas, não privatizam serviços essenciais, básicos. Luz, água, petróleo, em resumo, energia, por exemplo. Porque, como no caso da Enel, quem comprou quer lucro a qualquer custo, quer dividendos a cada ano. E para começar, pós-compra demite os que têm salários maiores. Ou seja, os que sabem onde estão as redes, fiações, postes, canos. No Rio, agora, o caso dos contaminados com HIV. Entregaram para clínicas particulares parte das análises de órgãos para transplantes e aconteceram falhas nos testes. A ordem era economizar, revelou o técnico Ivanilson Fernandes. Economizaram nos reagentes e 6 pacientes com HIV. Petróleo. Privatizaram as refinarias. E o Brasil ficou refém de importação e preços dolarizados. Sabemos a quanto chegou o custo do gás, da gasolina, do diesel. Mas não aprenderão. Seguirão caindo no conto do bom é privatizar porque todo serviço público é ruim. Parece não ter jeito. Desinformados seguem assim, desinformados. Otário é otário e espertalhão é espertalhão. Muitos não sabem e outro tanto finge não saber que 364 grandes cidades do mundo já reestatizaram seus serviços de águas e esgotos. Como Paris, depois de 26 anos de privatização, e outras 114 cidades da França. Assim também nos Estados Unidos, em Berlim, na Alemanha. Segundo o Transnational Institute, só entre 2000 e 2019 foram 1.408 reestatizações e estatizações em cerca de 2.400 cidades de 58 países. Aqui seguem caindo na conversa liberal fiada da banca, dos Faria Limers. Gente que, óbvio, fatura nas compras
e vendas. Eles e os, digamos, despachantes, tantas vezes regiamente recompensados, inclusive nos legislativos e executivos. São Paulo, por exemplo, ou Porto Alegre, como ontem vimos e ouvimos nos debates da Band. A cada semana, um novo escândalo, citados em certos noticiários como, aspas, polêmicas de campanha, fecha aspas. E assim se fingem de neutros, de imparciais, enquanto tratam como iguais o que não é igual. Também assim se constrói rejeição ou empatia de candidatos. Privatizaram a lucrativa Sabesp. Aguardem o que virá em poucos anos, especialmente no pós-2026. Antes disso, atrapalharia planos dos capitães e demais. Por ora, apagão para milhões e milhões na maior e mais rica cidade do Brasil. Professor de Direito, doutor em Ciência Política pela USP, Conrado Hübner definiu assim essa ópera bufa. Ricardo Nunes diz que a culpa é da chuva. Tarcísio de Freitas diz que a culpa é da árvore. E a Enel diz que a culpa é do vento.